Queridos amigos, a gente prometeu e estamos de volta com um programa inédito e cheio de coisa bonita e interessante, tudo especialmente para você. Confira os principais assuntos de hoje. Tudo sobre o cultivo de lixia. Repolho roxo é bonito e boa opção de cultivo. Dá para produzir batata a partir dos brotos descartados? Dá sim! Alface e hidroponia, uma dupla que é sucesso garantido. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. De origem chinesa, a lixia se deu muito bem no clima tropical e conquistou rapidamente o gosto dos consumidores, mas seu cultivo requer alguns cuidados. Originária da Ásia, a lixia facilmente conquistou o público brasileiro. Difícil mesmo é comer só uma. Com a chegada do verão, a fruta dá o ar da graça com uma polpa carnuda e um sabor adocicado. Mas para garantir um produto final de qualidade, alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente se tratando do manejo nutricional. Na época do florescimento é muito importante. Não temos uma irrigação instalada, mas eles trazem tanques, né? Irriga planta por planta. Tem plantas que chegam até 300 kg por pé, mas normalmente fica por volta de 50. Mas a lixia é uma cultura ingrata, porque ela não carrega todos os anos. Então nós usamos de muitas artimanhas para tentar fazer com que ela produza. Depois eu vou mostrar perto do tronco. E quais são os fatores que vão aí interferir na produção? Beneficiar ou interferir, né? Normalmente é o clima. Né? Ela precisa, durante o mês de maio, por aí, temperaturas baixas. Tantas horas abaixo de 5 graus, tipo assim, para estimular essa gema que é mais de brotação para ser deflorada. Tá? A gente sabe que não é no Brasil inteiro que tem lixia, né? Não, não é. Qual seria? Regiões de climas mais amenos. Temos no interior de São Paulo lixias precoces, são materiais novos que foram trazidos da China principalmente, mas trouxeram de todo o globo, né? E algumas se adaptaram e eles conseguem colher durante o mês de outubro, novembro, antecipando a safra. Só que são frutas de coloração menor, ela tem uma pigmentação esverdeada, com pink. Então, assim, por não ter essa lixia que é a Bengal, né? Chama Bengal essa variedade, bem colorida, do gosto dos brasileiros, né? Ela pega esse outro material pega preço bom porque ela sai antes. E o cuidado que precisa tomar com ela é durante todo o ano ou tem um período que é mais específico? Então hoje, após a entrada de uma praga, né, que veio importada, hoje nós temos que ter atenção durante o ano todo. Tem um exemplo na sua mão, né? Eu estou com sintomas, né, porque a gente não consegue segurar 100% o ataque dessa praga. Isso aqui é um ácaro, chamado ácaro da erinose. Então ela é combatida com alguns produtos, né? Se é um produtor orgânico, aí eu uso o enxofre. O convencional a gente alterna enxofre com outros produtos, né? Sempre que tiver brotação nova eu tenho que estar interferindo, senão aparece sintoma e aí a planta fica improdutiva. Além desse probleminha, tem outros? Tem. Esse é o mais sério, na verdade, mas nós temos ataques de brocas, onde começa a secar os ramos, né? Ali tem uma planta, né, por exemplo, que está secando o ramo. Então, depois da colheita, nós vamos tirar esse material até o ponto que ela atacou no tronco e pode matar muitas plantas também. Aí vai depender da época que foi visto o problema, né? Isso. Então, quando aparecer o problema, na verdade tem que aparecer o problema para você ir lá e interferir. Porque uma planta parece estar sadia, de um mês para outro aparece esse secamento. Tá? Melhor do que remediar é prevenir, né? Quais são os cuidados de prevenção aqui? Então, sempre manter uma planta equilibrada nutricionalmente, aí você consegue evitar o ataque de pragas. Mas o solo onde nós estamos aqui é um solo bastante pesado e raso.
Então ela sofre mais por causa disso também. Então nós temos que fazer um trabalho para ir melhorando o solo. E esse trabalho é feito com o quê? É com a aplicação desses adubos orgânicos, né, que contém micro-organismos, que vai realmente fazer esse solo ficar mais fofo, mais permeável, e o sistema radicular vai poder ir mais para baixo para pegar a comida. A adubação orgânica básica é feita uma vez por ano. E após o vingamento do fruto, as plantas que carregaram recebem mais 2 adubações até a colheita. Com relação às pessoas que desejam produzir em casa, qual seria a sua dica como engenheiro agrônomo? O que faz para poder ter sucesso na produção? Então, muitas pessoas acham que se levar essa lixia, tirar a semente e plantar, vai ter uma planta produtiva. Isso aí é um engano, na verdade. Pode ser que ela venha a produzir, mas vai demorar muito tempo, né? De 10 a 15 anos, e não sei se vai ser o material igual à planta-mãe. Então hoje as mudas são produzidas através de alporquia, que é uma técnica que você faz o ramo, né? Você faz um anelamento, coloca musgo ou terra de barranco, tem que fazer todo um trabalho de umidade e você envolve ela e cobre com plástico. E ela vai enraizar. Então normalmente isso aí é feito após o carnaval. Depois, no mês de março, né, a gente faz esse trabalho e essa muda seria cortada agora, na época da chuva, e é levado para o campo ou coloca num saquinho maior até ela atingir um certo tamanho e aí você leva para o campo. Aí você vai ter uma planta que talvez com 5, 6 anos ela comece a produzir. E aí não tem que se preocupar com relação à época de colheita. Viu que está na corzinha certa, no tamanho certo? Sim, comercialmente o que os produtores fazem? Se ele esperar tudo chegar no ponto, ele vai perdendo o pé. Então sempre ele está antecipando um pouco. Eu sempre falo que o pessoal da cidade, o consumidor da cidade não sabe aquela fruta bem madura no ponto, né? Ele está consumindo sempre um pouquinho precoce, assim, mais cedo, um pouquinho fora do ponto, porque senão o mercado, ela não aguenta no mercado. Mas se colher muito antes também, tem o risco de não amadurecer? É uma fruta diferente de uma banana, né? Que você leva para casa meio verde e durante a semana ela madura. Então a lixia, como a uva, se você levou verde, você vai consumir verde. Outra estratégia para beneficiar o desenvolvimento das plantas é manter um espaçamento de pelo menos 10 metros entre elas. A lixia tem esse problema de ser, muitas pessoas falam que é bianual, mas para mim não, né? Então uma das técnicas que nós usamos é o anelamento. Anelamento é tirar, né? Fazer um anel completo. Aqui nós fazemos com um anelador de 3 milímetros de largura. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos nós fizemos. Esse ano nós demos um descanso. Então ano que vem nós vamos fazer de novo. Tá? Para tentar estimular a planta. Fazendo esse anelamento eu dou um estresse nessa pernada. E aí a planta faz o quê? Ela transforma uma gema que seria de broto em gema de flor. Esse é o intuito, na verdade. Tá? O anelamento seria esse tipo de trabalho. Tá? Qualquer pessoa pode fazer isso em casa? Pode, é super fácil. Só não pode fazer um anel muito largo, que ela precisa colar dentro de uns 3 meses, né? Se ela não grudar a casca, então você vai matar essa pernada. Tem alguma especificidade aí com relação à escolha do lugar da árvore para fazer? O interessante é escolher o local mais liso possível para você fazer um anel completo. Anelar todo o tronco, né? Fazer um anel completo. Muitas pessoas acham que é para fazer uma parte só. Não, faz inteiro. Então um local mais fácil, onde você consiga, poderia ser lá no tronco, mas ali é complicado. Aqui é uma altura boa, né? Que dá para fazer, tá liso, né? Então seria isso daí. E a poda, como que ela influencia aí na produção? Então a poda, se você mexer muito com a planta, hoje existe a poda mecanizada, que é feita com tratores, com podadeiras, como fazem com a laranja. Aí demora de 2 a 3 anos para ela voltar a produzir. Você agrediu demais a planta. Então aqui eu vou tentar fazer um trabalho com motosserra, tirando esse ramo mais alto e deixando esses troncos mais baixos e fazer com que um dia nós tenhamos lixia pendurada aqui no tronco. Não só nas pontas dos ramos, mas fazer a produção vir aqui para o tronco também. Aí fica muito mais fácil colher.
Após realizar a poda, a utilização de tinta plástica facilita a cicatrização, além de evitar o surgimento de pragas e doenças. Você mencionou uma doença que precisa cortar no tronco, né? Aí vai cortando e vai olhando até onde atingiu? Isso, até onde é o ataque da broca, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui tinha um ataque de broca e foi cortado, na verdade, né? Até onde você não vê o sintoma do ataque. Né? Então você vai ver no pomar aí vários ramos pernadas secas, então já teve um ataque da broca e não posso deixar chegar até próximo da raiz, senão eu perco a planta. Então aqui vocês cortaram na hora certa, né? Isso, identificou o mais rápido possível, você tem que voltar até onde aqui já não tem mais o ataque, tranquilo. Mas por que tem um ataque da broca? Muitas vezes é porque a planta talvez está estressada por causa de uma colheita ou por causa do solo. Então tudo isso aí é muito importante, a gente ir fazendo um trabalho para diminuir esse tipo de estresse. Ainda falando sobre a irrigação, vocês fazem esse controle com base no tamanho da planta? Ah, sim. Uma planta menor, talvez 100 litros de água. Uma planta maior, 500 litros de água por planta. Dessa. Isso, é aquelas de 18 anos lá em cima, uma dessa, né? E tentar molhar um pouco, porque a raiz dela é superficial, na verdade, da lixia, né? Então, é muito importante. Eu já vi áreas que não irrigaram e o fruto já formado secou completamente, por falta de água. Dentre as diversas atrações encontradas no parque, a experiência que conta com cerca de 1000 pés de lixia chama a atenção dos visitantes. Acho que é uma experiência diferente que não se encontra, né, hoje em dia para a questão de passeio. É uma fruta de temporada, então só dá para ser feita uma vez por ano. E ter a experiência de colher a fruta no pé, ser consumida a fruta no pé e conhecer um pouco da árvore da lixia, né? Que é uma coisa que normalmente as pessoas acabam encontrando a lixia no mercado, mas não conhece o pé, não sabe como que é a planta, né? E é uma experiência para todos os públicos, crianças, idosos. Sim, todo mundo gosta, para todas as idades. O repolho roxo não tem a mesma fama do seu irmão verdinho, mas pode ser cultivado com sucesso e chama a atenção nas gôndolas dos supermercados. O repolho roxo representa hoje uma fatia de 10% da produção no Brasil. 90%, portanto, é do repolho verde. Só que, o repolho roxo, ele tem um valor agregado todo especial. É por aí, né, Paulo? Por que esse repolho e essa porcentagem que é menor tem um valor tão diferente? Legal, Bruno. Bom, primeiramente, a cor já fala tudo, né? A cor é super atrativa, tá? Então, quando você prepara uma salada e você coloca o repolho roxo na salada, combinando com outras cores, você tem uma salada que chama a atenção, né? Então, o que nós fazemos é o seguinte, o repolho verde, a gente pode consumir de várias maneiras, cozido ou cru. O roxo, preferencialmente cru, para manter aquela cor linda na salada, tá? Então essa é a ideia do repolho roxo, ou seja, é ornamentar, mas também com qualidade organoléptica, trazendo sabor e trazendo também o que ele tem de bom, que são muitas fibras, né? Quais são as principais características de cultivo desse repolho? O repolho roxo, ele não diferencia muito do repolho verde, né? Então vale a questão de você ter um solo bem adubado, um solo que tem um pH bem estável, tá? A questão dos manejos de cultivo são os mesmos, né? Então, em relação ao cultivo de campo, ele não é tão diferente do repolho verde, não necessita nada especial. Campo aberto, normalmente. Sanidade, né? A gente sabe que para ter uma produção frutífera, né, dar resultados, Sim. O produtor tem que tomar cuidado com a saúde de qualquer cultivo que seja. Claro. Como que é nessa questão do roxo? O roxo, ele tem... A principal doença de repolho em geral é a bactéria chamada Xanthomonas, tá? Então o repolho roxo ele tem uma tolerância intermediária a Xanthomonas, tá? Então é importante que o produtor ele tenha esse cuidado no preventivo para evitar que tenha uma alta incidência de Xanthomonas no campo, que pode afetar a qualidade final e a produtividade. Para as condições de solo, temperatura, o clima de forma geral, o Brasil é um país
onde esse repolho, apesar de 10% da fatia de mercado, ele Sim. rende bem? Rende bem, porque é uma genética tropicalizada, né? Então, a genética que foi adaptada para o nosso clima tropical, tá? O repolho roxo, e esse em particular, que é o Red Hill, né? Ele tem resistência a tumores, como eu comentei. Ele tem uma outra característica importante, que é a resistência ao embicamento. O que é isso, embicamento? Quando você tem internamente o centro, o coração do repolho subindo e vai dando um formato como se fosse uma arvorezinha assim, ele vai embicando, e isso perde valor comercial. Se olhar aqui, né, é uma cabeça que tem um formato ideal para comercialização. Nós recomendamos esse padrão de mercado, que varia aí de 1 kg, 1,5 kg, pode chegar até 2 kg quando no espaçamento maior, porque ele é um material que você vai compor com outras espécies na salada, tá? Então não é específico, raramente você vai fazer uma salada só de repolho, tá? Então, nesse padrão que nós estamos vendo aqui, com essa qualidade, ideal. Nós fizemos algumas comparações, né, do roxo com o verde, Uhum. e eu queria te perguntar o seguinte, tempo de produção, Tá. para ficar pronto, para o produtor plantou, o produtor colheu, como que funciona para as duas? É mais ou menos o mesmo período, varia região, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, calor, tá? Inverno, verão, então o número que eu vou dar é um número médio. Nós falamos aí de 90, 100, 110 dias, dependendo da região, tá? Então entre 3 meses, 3 meses e meio, a gente está com o ciclo pronto desde a semeadura, né? A gente recomenda fazer transplante, não fazer semeadura direta. Prepara a muda uns 20 a 30 dias, transplanta e depois mais o período de campo. Total da semeadura à colheita, vamos colocar 100 dias em média. Dá para fazer cerca de 4 ciclos por ano. Dá para fazer 3 ciclos garantido, né? Tá? 4, ajustando um pouquinho também é possível, mas com 3 ciclos dá para fazer sim. Isso economicamente para o produtor, 3 ciclos garantido, podendo chegar ao 4º, o que significa? Significa que ele vai conseguir, ao longo do ano, ter uma estabilidade de produção e também uma estabilidade de venda, né? A gente sabe que, como toda hortaliça, ao longo do ano você tem variações, tá? Então, ele fazendo isso, ele consegue, ao longo do ano, ter um valor médio que vai permitir que ele consiga ter a lucratividade que ele necessita, né? Fazer um exercício de imaginação, talvez, a gente pensar num ranking das hortaliças que o produtor pode escolher para plantar. Tá. Como você enquadraria o repolho em questão de importância, de facilidade, de retorno econômico? Tá. Eu diria o seguinte, é aquela questão, né, do quanto eu invisto, quanto eu espero de retorno, tá? Repolho é uma cultura de baixo investimento quando comparado a outras culturas, por exemplo, o tomate, o pimentão, que exige muita mão de obra, né, exige um cuidado mais especial. O repolho ele é rústico, e essa rusticidade permite com que ele tenha menos investimento na produção, tá? Consequentemente, o preço médio do repolho espera-se que ele é inferior por quilo vendido ao preço médio de outras hortaliças, tá? Então essa é uma questão, mas assim, a lucratividade ela vai acontecer desde que a gente consiga realmente ter um padrão de produção legal ao longo do ano. Do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Tecnologia desenvolvida pelo IAC vem permitindo a produção de batata semente através dos brotos descartados, barateando o custo da lavoura e garantindo maior saúde das plantas. Concorde comigo, não dá para viver sem batata, né? Esse produto, popular em praticamente todas as culturas, tem demanda garantida em qualquer canto do planeta. No Brasil, não é diferente.
e novas formas para potencializar a sua produção são sempre muito bem-vindas. Para facilitar a propagação e baratear os custos de produção, o Instituto Agronômico de São Paulo desenvolveu uma nova técnica de produção de brotos de batata semente. É uma tecnologia desenvolvida pelo IAC, criando uma acessibilidade muito maior ao produtor e trazendo uma economia não só no processo produtivo, mas também na escala onde ela é fornecida para os grandes centros de consumo. A tecnologia possibilita aproveitar centenas de toneladas de brotos colhidos de lotes de batata semente básica, que são descartados anualmente. Mas como isso funciona? Quem explica é o responsável pela técnica. A tecnologia do broto batata semente, né? Porque passa então o broto, esse material que estava sendo descartado, perdido, ele passa a ser semente. Então nós temos a chance de ter a produção da batata semente aumentada. É uma redução de divisas por país, porque o Brasil depende da importação da batata semente em grande escala. Então o que você teria de alternativa para multiplicar, para aumentar o lote da sua semente? Ou a cultura de tecido, que envolve toda uma tecnologia de laboratório, de mão de obra qualificada para chegar no seu material de propagação. Ou você tem o broto, desde que ele seja desbrotado de uma batata semente básica, livre de vírus. Fazer o aumento da semente básica, livre de vírus, foi a missão que eu recebi do meu chefe, Dr. Álvaro Santos Costa, o nosso líder virologista, quando logo no início, em 78, ele falou assim: olha, seu trabalho aqui vai ser com viroses da batata. Nós vimos o potencial do broto que estava sendo descartado, e esse broto que eu digo, são centenas de milhares, são toneladas de broto que está sendo descartado, como sem uso, descarte, poluindo. E quando é semente que está sendo jogada fora, porque está sendo desbrotado no material que importou, que comprou em moeda que nós não temos, em dólar, para trazer o material pela sanidade. Dentre as inúmeras vantagens de produzir a batata semente a partir do broto, está a redução do risco de introdução de pragas do solo. Com a técnica, é possível produzir mudas totalmente livres de vírus. Nós passamos aqui por um monitoramento imunológico, onde nós mostramos o teste ELISA, que é periodicamente acompanhado nessa produção. Então nós fazemos o teste para os principais vírus da batata e temos encontrado zero, mas esse zero de virose não é só de visão e de boca, é com a diagnose imunológica, de forma que o material que é colhido aqui, que é a semente que vai para o campo no ano seguinte, está com toda essa segurança sanitária. Nós estamos aqui mostrando a capacidade, a contribuição efetiva que a ciência e a tecnologia pública, no caso gerado pela Secretaria da Agricultura, através dos seus institutos de pesquisa, pode oferecer ao produtor com essa contribuição, tanto social, econômica e, vamos dizer, também ambiental. Os ganhos são grandes em produtividade, em custo de plantio e até em sustentabilidade. Quem confirma isso é o próprio produtor, que já vem colhendo frutos dessa tecnologia. A gente importa a batata e o broto que seria descartado a gente reutiliza ele, a gente separa ele da batata importada, traz para o telado e planta ele, gerando mini tubérculos a partir do broto da batata importada. A gente vem apostando nesse projeto, que é um projeto que está dando uma batata muito boa, um nível de semente muito bom. E esse projeto mostra bastante uma redução bem significativa em investimento comparado à cultura de tecido. Além da redução de custo que a gente vem enxergando, a gente também vem enxergando a fidelidade genética, a gente sabe o que a gente está produzindo, qual que vai ser o nosso material base de batata. Nós vamos ter condições aqui de poder oferecer
a produção de um produto que era originado do descarte. A produção do quê? Do mini tubérculo batata semente. Mini tubérculo batata semente, hoje você está falando em torno de 70 a quase R$1 a unidade. Entre as folhosas, a alface é a que mais faz sucesso na hidroponia. Hoje, já existem até mesmo variedades dela desenvolvidas especialmente para este tipo de cultivo. De cultivo mais barato e seguro, já existem variedades de alface sendo desenvolvidas especificamente para a hidroponia. É um material destinado somente para a hidroponia, né? A maior dificuldade do produtor hoje de hidroponia são principalmente as doenças, né, e as raças de mildio e pitchum que acometem na hidroponia. Então a Psique ela vem como uma estratégia para o produtor, uma oportunidade dele ter um material muito crespo, com brilho, uma coloração verde brilhante, né, fácil de embalar, que vai atender tanto o mercado de processado, né, higienizado em São Paulo e no Brasil, mas também no mercado de comércio de supermercado, atacado, né, que ele pode ser comercializado por saquinho. Você falou que ele é mais fácil de embalar, por que ele tem? Ele tem o seu formato, a Psique tem um formato em V, então facilita a embalagem no processo para o produtor, além de que tem pouca quebra de folha. E aí isso vai acometer a oxidação da planta lá no supermercado e aí sim degeneração do produto. Essa característica em V é genético ou é porque em hidroponia ele acaba sendo plantado mais próximo? Por isso que o material foi direcionado somente para a hidroponia, ele foi criado para o sistema hidropônico. O formato em V facilita o produtor ele ensacar e facilita conservar a planta ali naquele ambiente, né? E auxilia no processo como todo em geral. Tem um espaçamento específico entre uma planta e outra? Geralmente, cada região tem sua característica, né? Então, assim, existem perfis hoje que já vêm com os espaçamentos direcionados, né? Então, geralmente acaba sendo aí 30, 40 centímetros entre furos, né? E aí isso já é comum. A alface, geralmente o ciclo na hidroponia ele é mais curto que a campo, né? Então é em torno aí dos 25 até 35 dias, né? Vai depender muito da época do ano. Então no verão o ciclo é mais curto e no inverno você tem um ciclo mais tardio. Mas uma média aí, você a cada 30, 40 dias você está colhendo um pé de alface no sistema hidropônico. O alface então ele prefere o calor para se desenvolver? O calor ele acelera o processo dele da planta, né? Então ela cresce mais rápido e aí o produtor pode usar isso e plantar mais vezes, né? Qual é a melhor solução nutritiva para produzir o Psique em hidroponia? Certo. A Sakata ela tem uma sugestão de solução nutritiva, né? O ideal é que tenha um EC de 1.6, então entre 1.2 até 1.6. Vai depender isso muito de região no país, né? Em ambientes mais quentes ou mais frios, você consegue controlar a solução. E também tem uma solução equilibrada. Quando a gente fala em praga, o maior problema para o produtor na hidroponia é tríplice, que ele transmite uma virose, um toxopovírus, né? É uma virose que acomete dano, né, no material e a planta ela entra em senescência e ela morre. E na hidroponia a principal doença que tem é principalmente o pitchum e mildio, que são doenças fúngicas, né, que acometem no sistema hidropônico. E a gente se despede por aqui, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Quero você o ano inteiro com a gente, ok? Um beijo e até semana que vem!